Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Olá, pessoal do Gastroped Talks. O nosso tema de hoje é Síndrome de Alagille. E o artigo que nós escolhemos para discutir é o primeiro artigo que foi o resultado do GALA, do Global Allergy Alliance, intitulado História Natural da Doença Hepática, numa coorte internacional grande com crianças com a síndrome de Alagille. Os resultados do estudo GALA. Foi publicado no Hepatology em julho de 2022. E como o próprio título do artigo já nos conta, é uma colaboração internacional e multicêntrica que nós temos o orgulho de dizer que contou com a participação de autores brasileiros. Para contextualizar esse estudo, então nós sabemos que a síndrome de Alagille é um distúrbio autossômico dominante, caracterizado por um envolvimento hepático que se manifesta principalmente como golestase de gama-GT elevada. Mas existe, nós sabemos, um grau de envolvimento extrahepático que pode ser bastante variável. E 2 genes causadores codificam os componentes da via de sinalização NOT que foram identificados como causadores dessa doença, o JAG ou JAG1, que explica em torno de 95% dos casos hoje da síndrome de Alagille, e o NOT2, que historicamente explica em torno de 2 até 5%, mas nós temos uma parcela dos pacientes que não apresenta uma variante ou mutação identificada em nenhum desses 2 genes. Historicamente, a prevalência estimada da síndrome de Alagille era reportada como em torno de 1 para 70 mil, mas atualmente ela é estimada em torno de 1 para 30 mil. E é possível que esses números mudem no decorrer dos próximos anos, principalmente com o advento, a popularização do teste molecular e um conhecimento cada vez maior dessa síndrome. Há uma variação muito grande no curso clínico da doença e até então nós não temos preditores genotípicos de progressão da doença hepática. Até que fosse publicado, então, esse primeiro artigo do GALA, o fenótipo e a história natural dessa doença tinham sido reportados como estudos de centro único. Havia um único estudo multicêntrico de centros terciários de referência na América do Norte, representando pacientes com colestase que são gravemente afetados e, portanto, com um viés óbvio de seleção. E é exatamente pela questão de faltar dados mais detalhados de história natural da doença que foi vista a necessidade de desenvolver um estudo como o GALA, principalmente no cenário em que recentemente nós sabemos que foram desenvolvidas novas estratégias terapêuticas, como o uso dos inibidores apicais transportadores dos ácidos biliares, né, os famosos INBETs. Os objetivos do estudo GALA, né, o objetivo geral foi realmente de elucidar a história natural da doença hepática, da síndrome de Alagille, dentro de uma coorte que fosse internacional, grande e contemporânea, mas os objetivos específicos, com atenção muito direcionada à colestase neonatal, nós vamos ver que esse é um tema recorrente no artigo, de investigar as taxas de sobrevivência com fígado nativo, preditores laboratoriais precoces que se associassem a desfechos hepáticos em longo prazo e avaliação da sobrevida global do paciente e também do enxerto depois de um transplante hepático.
fizeram parte, né? Então, o estudo foi criado em 2018 e até o momento da publicação do Gala faziam parte do estudo 67 centros pediátricos de 29 países diferentes, né? De todos os continentes. Eram considerados pacientes elegíveis, aqueles com diagnóstico confirmado clínico ou geneticamente, nascidos de 1997 até 2019, mas eles também aceitavam pacientes de antes de 97, desde que aqueles pacientes mais antigos tivessem pelo menos uma variante patogênica ou provavelmente patogênica dos genes que nós conhecemos que determinam a síndrome de Alagille, JAG1 e NOT2. E de maio de 2018 até julho de 2021 foi quando aconteceu, né, a revisão dos registros médicos desses pacientes, avaliados retrospectivamente em cada centro participante. Dos 1.543 pacientes inicialmente incluídos na base de dados do Gala, foram excluídos 110, restando 1.433 pacientes elegíveis. E o primeiro resultado, né, ele já mostra, primeiro, a exclusão de 110 pacientes, refletindo a dificuldade diagnóstica, às vezes a ausência de critérios clínicos, ou em alguns casos também porque o diagnóstico não era apoiado pelo teste molecular, que não foi considerado obrigatório nesse estudo pelo critério de inclusão. Mas outro grande resultado que já aparece nessa triagem inicial dos pacientes é que 85%, 1.184 dos 387 pacientes tiveram a colestase neonatal como parte da apresentação, enquanto 15% não apresentaram, não tinham uma história de colestase neonatal. Em relação a características dos pacientes, eles foram acompanhados em média por 6 anos. Havia o maior número de pacientes, primeiro da Europa, depois da América do Norte, em terceiro lugar da Ásia, representando 34%, 29% e 23%, respectivamente. É interessante observar que o resultado de teste genético molecular estava disponível para 62% dos pacientes da coorte, com uma variante patogênica identificada em 98% dos casos. Ou seja, entre os genotipados, 2% testaram negativo, não apresentando variantes JAG1 ou NOT2. E a maioria dos casos com diagnóstico genético, 56%, eram casos de novo, né? De novo do latim, em que não havia mutação identificada no pai ou na mãe, eram mutações variantes novas. E a primeira tabela do artigo apresenta as características basais desses pacientes e há uma certa predominância do sexo masculino global de 57%, eles sempre fazem a comparação com os pacientes com colestase neonatal e a porcentagem não é muito diferente. 59% dentre os que apresentaram colestase neonatal eram do sexo masculino. E entre 82% e 88% dos casos o diagnóstico foi realizado no primeiro ano de vida, não parecendo haver uma diferença entre a frequência de confirmação de diagnóstico genético, nem se a mutação era de novo entre os dois grupos, o grupo geral dos pacientes e aqueles que apresentavam colestase neonatal. E o envolvimento hepático foi reportado em 95% da coorte de uma forma geral, é claro que 100% quando a gente considera o universo da colestase neonatal. Daí, as características mais frequentes vieram de encontro com aquilo que é reportado em literatura, doença cardíaca em torno de 90%, sem diferença entre o geral e a colestase neonatal, faces característica também girando em torno de 90%, embriotóxon posterior 51%, vértebra em asa de borboleta 44%, anomalia renal 39% e envolvimento vascular 36% entre o geral e 34% entre aqueles que apresentaram história de colestase neonatal. Vale observar que, então, em relação à caracterização da síndrome, não parece haver uma diferença, não há, na verdade, uma diferença importante nas formas de acometimento extrahepático quando nós consideramos o global e os pacientes que apresentaram colestase neonatal.
E a caracterização laboratorial desses pacientes foi avaliada em diferentes momentos do segmento. Interessante observar que os ácidos biliares, eles são bastante alterados e existe uma questão do comportamento dos ácidos biliares, da bilirrubina e das transaminases, que é mais ou menos alterado na linha de base, paciente menor do que 6 meses. Muitos desses com uma melhora relativa, exceto os ácidos biliares, entre 6 e 12 meses, e finalmente voltam para um valor parecido àquele em torno de 6 meses, em torno dos menores de 6 meses, quando esses pacientes têm 1 ano de idade. Então, os ácidos biliares variam de 140 até 180 na sua mediana nessas diferentes faixas etárias. A bilirrubina total com um valor entre 6 e 8 na sua mediana, mas com variações interquartil aí importantes, e com uma bilirrubina conjugada entre 4,4 e 5,5. As transaminases são alteradas, mas nada muito exuberante, em torno de 150, 160. E interessante ver que a gama-GT fica aí numa média entre 400 e 510, e ela é mais elevada nos primeiros 6 meses de vida, o que significa um desafio diagnóstico muito grande para aqueles pacientes com atresia para o diagnóstico diferencial com a atresia de vias biliares, né? Porque a mediana da gama-GT em menores de 6 meses foi de 510. E como muitos sabem, existem alguns trabalhos que propõem diferentes cortes de gama-GT que seriam mais sugestivos da atresia de vias biliares, incluindo valores acima de 200, 400 ou 600. Mas o que a gente vê aqui em relação à síndrome de Alagille, essa gama-GT, ela realmente não faz a diferenciação entre AVB e síndrome de Alagille. O colesterol e os triglicérides nós conhecemos que são coisas bastante alteradas na síndrome de Alagille. O colesterol com uma mediana maior que 200 em todos esses diferentes grupos, menores de 6 meses, entre 6 e 12 e maiores do que 12. E os triglicérides importantemente alterados, lembrando que o valor de referência, na verdade, nem existe, teoricamente, nesse grupo de pacientes pequenos, seria menor do que 150, e aqui nós estamos falando de valores próximo entre 400 e 500 e pouco. Havendo uma piora em torno de 6 a 12 meses de vida, seguido de uma variação para baixo. Então, 380, 522, 416 nesses diferentes grupos como medianas. A contagem de plaquetas não é baixa, né, documentada a mediana nesses diferentes grupos, refletindo o que a gente já sabe sobre a síndrome de Alagille, que nós temos muito mais complicações relacionadas à colestase do que hipertensão portal propriamente dita. Eles estudaram o prurido, os xantomas e a hipercolesterolemia, relatando algo que vai de encontro ao que a gente conhecia da literatura prévia, né? Prurido em torno de 3/4 dos pacientes se manifestando com uma idade média de 12 meses. 1 em cada 4 crianças, na verdade especificamente 24%, apresentou xantomas com uma idade média em torno de 25 meses. Mas vale observar que esse subgrupo de pacientes que apresenta xantomas, eles têm uma hipercolesterolemia muito mais exuberante, com uma mediana de 645 na primeira apresentação do xantoma. Em relação aos desfechos, e aí pensando no paciente com colestase neonatal, 29% desses pacientes, na verdade quase 30%, 29,9%, foram submetidos ao transplante hepático e 4% foram submetidos a um combinado de fígado-rim durante o período de segmento do estudo. E eles construíram curvas de Kaplan-Meier em relação a alguns riscos concorrentes, que era sobrevida com fígado nativo, a ocorrência de transplante hepático ou a morte sem transplante. Os números mostram a morbidade dessa doença. Então, 40% somente dos pacientes sobrevivendo com fígado nativo aos 18 anos. É interessante observar que essa sobrevida com fígado nativo é de 66,8% com 5 anos, 54,4% com 10 anos e
40,3% com 18 anos. A maioria dos óbitos ou transplantes hepáticos acontecem nos primeiros 5 anos de vida. A taxa de mortalidade de 6% nos primeiros 5 anos, 7,8% nos 10 e 9,3% total, incidência cumulativa, né? Não taxa, incidência cumulativa de mortalidade 9,3% com 18 anos. Não houve diferenças significativas entre sexo e gênero e esses desfechos entre os pacientes que tinham colestase neonatal. No artigo, uma das primeiras figuras que tem, na verdade a figura número 2, ela é uma curva de Kaplan-Meier, mostrando esses números impressionantes, né? Com essa incidência cumulativa e realmente acelerada de risco de transplante ou morte nos primeiros 5 anos de vida, mas que continua crescendo aí até os 18 anos, culminando em somente cerca de 40% dos pacientes vivos e com fígado nativo aos 18 anos de idade. Nós sabemos que a colestase neonatal ela é um problema nesse grupo de pacientes porque eles correm o risco de serem confundidos com uma atresia de vias biliares e de serem submetidos ao Kasai. Isso aconteceu em 9% das crianças, né, do total da coorte daqueles que apresentaram colestase neonatal, uma mediana de 61 dias de vida. E observando retrospectivamente, eles viram que todos esses pacientes que foram submetidos ao Kasai, eles tinham critérios clássicos para a síndrome. E 88% dos que foram testados tinham alguma variante, alguma mutação. O Kasai é mórbido para esses pacientes, né? Os lactentes submetidos ao Kasai apresentaram um risco 3,2 vezes maior de serem submetidos a um transplante hepático ou de falecerem. E em relação à derivação biliar, nós sabemos que é uma estratégia para o tratamento do prurido grave, ela foi relatada em 5% das crianças com uma idade média de 2,4 anos. É um marcador de gravidade da doença. Esse grupo tem uma taxa de quase 1,9% maior de risco de transplante hepático ou de óbito quando comparado aos pacientes que não são submetidos à derivação biliar. E, finalmente, o transplante aconteceu numa idade média de 2,8 anos. Maioria, como eu falei, nos primeiros 5 anos de vida, 72%. A principal indicação sendo complicações da colestase persistente, mas também havendo indícios de hipertensão portal, clinicamente significativa em torno de 30% dos pacientes, e metade tinham mais do que uma indicação. Em relação à sobrevida após o transplante hepático, né, dos 345 pacientes que foram submetidos ao transplante, o artigo traz primeiro a curva de Kaplan-Meier de sobrevivência do paciente e depois de sobrevivência do enxerto. Nós vemos que a sobrevivência do paciente ela é um pouco menor do que no 90% depois de 10 anos pós-transplante, e do enxerto ela é menor do que 85%. São resultados que são inferiores àqueles que a gente conhece para a atresia de vias biliares, que ainda é a principal indicação de transplante hepático em pediatria. A duração média de acompanhamento pós-transplante foi de 4 anos nesse estudo. E os autores exploraram diversos potenciais preditores, marcadores de gravidade em relação ao seu risco de associação com um desfecho hepático negativo. Eles chamaram de evento adverso relacionado ao fígado a hipertensão portal clinicamente evidente, o transplante hepático ou a morte. E 51% dos pacientes da coorte apresentaram um ou mais eventos com 10 anos e 66, 2/3 da coorte com 18 anos. E dentre os diversos marcadores que os autores exploraram, eu escolhi destacar a bilirrubina total entre 6 e 12 meses como preditor de desfecho hepático. E os pontos de corte são 5, entre 5 e 10 e maior do que 10. E lembrando que é bilirrubina total, sem confusão se conjugada, se direta, aqui é bilirrubina total que nós estamos falando. Então, as crianças entre 6 e 12 meses que tinham uma bilirrubina maior do que 5 e menor do que 10 tinham 4 vezes mais risco de um evento adverso hepático. Se fosse maior do que 10,
esse risco aumentava para 8 vezes quando a gente pensava na hipertensão portal, comparada com aqueles pacientes com bilirrubina total menor do que 5. E em relação ao risco do transplante hepático, um aumento do risco de 4,8% para bilirrubina entre 5 e 10 e de 15 vezes para bilirrubina maior do que 10, quando comparado aos pacientes que tinham ABT menor do que 5. Então, a mediana, a bilirrubina total menor do que 5, foi associada a taxas mais altas de sobrevida com fígado nativo. Eu disse que no global, 40% dos pacientes transplantavam ou morriam aos 18 anos de idade, dentro do grupo que tinha bilirrubina total menor do que 5. Entre 6 e 12 meses, nós temos 80% de sobrevida com fígado nativo aos 18 meses, ou seja, o dobro. Os autores apresentam, então, no artigo diversas curvas de Kaplan-Meier, comparando esses potenciais preditores de desfecho. Eu escolhi focar na bilirrubina total entre 6 e 12 meses como preditor de desfecho hepático, porque foi um dos principais. E o que a gente vê é uma diferença realmente gritante quando o paciente tem a bilirrubina total menor do que 5, entre 6 e 12 meses, entre 5 e 10 e maior do que 10. E na comparação desses diferentes grupos, nós vemos que há uma diferença estatisticamente significante na sobrevida com fígado nativo, utilizando esse potencial preditor de desfecho. O carcinoma hepatocelular histologicamente comprovado foi relatado em menos do que 1% dos pacientes, com idade mediana de 4 anos, e 55%, ou seja, 5 dos 9 pacientes que tiveram carcinoma hepatocelular tinham fibrose hepática presente na avaliação das biópsias. E 3/4 desses pacientes, que eram literalmente 3 de 4, tinham uma documentação de uma hipertensão pulmonar clinicamente significativa. Dos 9, 6 foram submetidos ao transplante, 2 faleceram antes de transplantar e 1 foi submetido à ressecção cirúrgica e permanecia vivo no momento da publicação. A maioria, 4 de 6, diagnosticados antes do transplante hepático, ou seja, não foi um achado do órgão que saiu. E a histologia, nós sabemos que não é obrigatória para o diagnóstico da síndrome de Alagille. Foi realizado um total de 754 biópsias em 604 pacientes, porque houve repetição em alguns casos. A ductopenia esteve presente somente em 65% dos pacientes quando essa biópsia foi realizada em menores do que 3 meses. E aí, nesse grupo, características de obstrução biliar foram relatadas em 22%, realmente ilustrando a dificuldade que a gente tem de diferenciar a síndrome de Alagille da atresia de vias biliares nesse subgrupo de pacientes. Dos 69 que tinham característica histológica de obstrução, 44 foram submetidos a testes genéticos e uma variante patogênica foi detectada em 70% dos pacientes. No Brasil, nós temos uma dificuldade do tempo de turnover para a realização desses exames, mas o que a gente vê também é que não necessariamente o teste molecular dá a resposta certa, né? Porque em 30% dos que foram submetidos a teste diagnóstico e tinham padrão de obstrução, 30% deles não apresentaram uma variante patogênica detectada. As crianças sem ductopenia tinham mais transformação de células gigantes e mais características de obstrução biliar. A ductopenia e a fibrose foram mais presentes com o avançar da idade, enquanto a frequência de transformação de células gigantes diminuiu. 85 dos 604 pacientes foram submetidos a 2 ou mais biópsias, com um intervalo mediano entre as biópsias de 31 meses. E o último dado é o de mortalidade. Houve 108 mortes entre as 1.433 crianças, representando uma taxa de mortalidade global de 7,5%. A taxa de sobrevida com 5, 10 e 18 foi 93%, 91% e 88%.
com uma idade mediana de morte de 2,6 anos. As complicações relacionadas ao fígado, inclusive as complicações, incluindo complicações do transplante hepático, foram a principal causa de mortalidade. Em segundo lugar, complicações cardíacas, 18%, e complicações vasculares não cardíacas, em 15%. A taxa cumulativa de sobrevivência foi muito menor entre os pacientes que apresentavam colestase neonatal. Portanto, as principais mensagens desse artigo, são que nessa grande corte internacional, somente 40% das crianças atingiram a idade adulta com o seu fígado nativo. A bilirrubina total menor do que 5 em pacientes entre 6 e 12 meses de idade se associou a melhores resultados hepáticos. E é interessante desse tipo de estudo porque ele traz dados que nos fornecem uma ferramenta objetiva para auxiliar a tomada de decisões clínicas e para avaliação de terapias. Eram essas as mensagens, os pontos que eu queria discutir do artigo, e sigam o GastroPed Talks para mais podcasts no tema de gastro, hepato e nutrição infantil. Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.